da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Te adoramos em espírito e verdade. Te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso
graça e a paz do Senhor Jesus, amada igreja, estamos aqui em mais um culto de oração para a glória de Deus. Estamos aqui para orar pela sua vida, meu irmão, e temos orado, temos intercedido pela nossa igreja. Estamos certos de que o Senhor já está ouvindo as nossas orações e cremos que nosso Deus agirá segundo a sua vontade. Eu quero nesse instante orar pela sua vida. Eu quero interceder pela sua família, quero pedir ao Senhor que Ele venha abençoar você, que Ele venha continuar guardando você e que você nesta noite possa, junto comigo, entrar em oração. Nós temos muitos pedidos de oração, irmãos. Como os irmãos viram hoje pela manhã, coloquei o pedido do meu sobrinho Iago, que está muito enfermo, está no hospital, está hospitalizado. Temos o nosso irmão Natanael, sua família. Vamos orar por esses irmãos. Vamos colocar também os irmãos que estão no grupo de risco dessa enfermidade. Vamos repreender este mal, irmãos, e cremos que o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Feche os seus olhos, curva sua fronte, vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nesta hora, nesse instante, estou diante do Senhor e da Tua grande santidade, sabendo, ó Pai, que não é por minha força, não é pela minha, ó Deus, santidade, mas é pela Tua santidade, é pela Tua graça, pela Tua misericórdia que tenho acesso para entrar no Santo dos Santos, falar com o Senhor sem ser consumido pelos meus pecados e implorar o Teu favor, Senhor Deus, nesse instante pelo povo do Senhor, também pelas pessoas, ó Pai, que estão sofrendo, que estão passando por alguma situação, que estão, ó Deus, passando por alguma, ó Pai, por algum momento que realmente eles não conseguem entender, mas em nome de Jesus, Senhor, nós sabemos que o Senhor, com a Tua boa mão, vai abrir os caminhos, vai operar milagres, vai, ó Pai, atender a oração que tantos Teus filhos têm orado. Pai, nós oramos pelos enfermos nesta hora e clamamos para que o Senhor venha, ó Deus querido, pôr a mão, Senhor Deus, curar os enfermos. Sabemos que alguns necessitam de cura, necessitam de milagres. E somente o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, tem poder para expulsar o mal, para expulsar as enfermidades. Senhor, nós oramos a Ti porque o Senhor é o verdadeiro Deus vivo. O Senhor está acima de todos os falsos deuses aqui dessa terra. Aqueles que buscam refúgio nesses falsos deuses vão se frustrar, vão, ó Pai, ficar desanimados, vão perder a sua esperança. Mas nós não colocamos a nossa esperança nesses falsos deuses aqui da terra, feitos de pedra, feitos de barro. Nós não colocamos, ó Pai, a nossa esperança nesses deuses que são destruídos pelo fogo, que são exterminados, ó Pai, pelos ventos. Ó Pai, nós não colocamos a nossa fé e a nossa esperança em deuses feitos por mãos humanas. Nós colocamos a nossa esperança no Senhor que criou os céus e a terra e que fez todas as coisas para a sua glória. É a Ti que nós nos dirigimos nesta hora, Senhor, e clamamos que o Senhor venha com a Tua mão poderosa destruir esse vírus, ó Pai, aniquilar, ó Pai, e nós sabemos que o Senhor tem o tempo certo e a hora certa, e isso vai cessar para a Tua glória, porque nós sabemos que está nas Tuas mãos, nada pode fugir ao controle das Tuas mãos. Ó Deus querido, oramos pelo Iago nesse instante, aquela criança, que o Senhor venha, ó Pai, pôr as Tuas mãos, que o Senhor venha curá-lo, e ó Deus, que ele saia daquele hospital totalmente restaurado, curado para a Tua glória. E nós oramos não só por ele, mas todas aquelas crianças que estão ali internadas também, que estão passando por momentos difíceis, seus pais. Nós oramos, Pai, dê força para que eles consigam se sustentar e ficarem firmes, ó Pai, que eles não se contaminem nesse tempo, tenha misericórdia. Nós oramos pelos nossos irmãos, ó Pai, Natanael, seus pais, família. Oramos para que o Senhor ponha em Tuas mãos, que o Senhor não permita que eles, ó Pai, piorem, mas que eles melhorem e fiquem curados em nome de Jesus, Senhor. Nós pedimos misericórdia, clamamos ao Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus. Pai, em nome de Jesus, nós oramos também pelo Brasil, nós oramos pelas nossas autoridades, nós pedimos ao Senhor que o Senhor intervenha e que o Senhor ponha a Tua boa mão, e que o Senhor tire, meu Pai, tudo aquilo que está impedindo, meu Deus,
ó Pai, que está impedindo o progresso do Teu Evangelho. Nós queremos pregar, ó Pai, a Tua palavra nos Cardoso, nós queremos reabrir a igreja, nós queremos nos reunir novamente, nós queremos cultuar o Teu nome, nós queremos gritar, ó Pai, de alegria. Senhor, mas nós estamos impedidos, ó Pai, de nos reunirmos, mas que o Teu povo não perca a fé, que nós possamos nos manter firmes orando nas nossas casas, neste momento reunir a nossa família, ó Pai, em nome de Jesus, que caia por terra todo mal, e que a Tua igreja possa manter-se focada, unida. Senhor, em nome de Jesus, agora nós também oramos para que a Tua palavra possa ser em nosso coração, que a Tua palavra venha edificar a Tua igreja, que nós possamos ouvir a Tua voz e que o Senhor tem para nos dizer nesta hora. Muito obrigado, ó Pai, nós colocamos em Tuas mãos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero agora convidar você, meu irmão, a abrir a palavra do Senhor no livro de 2 Reis, no capítulo de número 19. Nós vamos ler a partir do versículo de número 14. Amém? 2 Reis, capítulo 19, versículo de número 14. E está escrito assim na palavra do Senhor, irmãos. Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então subiu ao templo do Senhor e estendeu-a perante o Senhor. E Ezequias orou ao Senhor: Senhor Deus de Israel, que reinas em teu trono entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu criaste os céus e a terra. Dá ouvidos, Senhor, e vê e ouve as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram de todas essas nações e seus territórios um deserto. Atiraram os deuses delas no fogo e as destruíram, pois não eram deuses, eram apenas madeira e pedras moldadas por mãos humanas. Agora, Senhor, nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és Senhor e Deus. Glória a Deus por isso. Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Amados, nós, como crentes, sabemos que sempre fomos perseguidos, e não é porque nós estamos fora de um tempo que nós não estamos fazendo a obra do Senhor, que nós não estamos sendo perseguidos. Há muito tempo, há muitos anos, a igreja sempre foi perseguida. Nós temos aí igrejas que se reúnem em porões, em cavernas, em chamadas igrejas subterrâneas, que se reúnem às escondidas, porque são perseguidos, pois não podem adorar o seu Deus, o seu verdadeiro Deus, né, que é o nosso Deus, são perseguidos. Nós vemos de tempos em tempos, irmãos, quando o povo de Deus se levanta para adorar a Deus, se levanta para fazer a obra de Deus, o inimigo sempre se levanta e levanta homens malignos, levanta homens maus para tentar deter a obra de Deus. E nós estamos diante de um texto agora, irmãos, que não é diferente. Nós estamos aqui diante de um texto de um rei chamado Ezequias. Esse rei, ele era um rei que ele estava procurando servir a Deus, temer a Deus. Ele estava procurando ali realmente se humilhar diante do Senhor. E ele, em todo o reino sempre havia as guerras, havia muita disputa por território. E agora se levanta um inimigo chamado Senaqueribe, querendo destruir o povo de Deus. Ele já havia passado pelo Egito, ele já havia passado por várias terras, né? Eles já haviam destruído, aniquilado vários reinos e tornado esses reinos em um deserto. No entanto, meus irmãos, quando eles se deparam com o povo de Deus, agora eles estão aqui querendo entrar em Jerusalém, na terra onde habitava o povo de Deus. E então esse rei chamado Ezequias, ele rasgou as suas vestes, ele se pôs de luto e se humilhou diante do Senhor, procurando servir a Deus. E ele então, irmãos, agora nesse instante, ele recebe uma palavra de Deus, e Deus dizendo: não tenha medo, Ezequias, eu vou intervir, né? Mas ele do outro lado recebia a retaliação. O inimigo se levantava e falava assim:
Olha, esse Deus que você acredita não vai te livrar, esse Deus que você acredita não vai te salvar, esse Deus que você acredita não pode fazer nada por você, ele é inútil. Esse Deus a quem vocês adoram, esse Deus sem rosto que vocês adoram, esse Deus invisível que vocês adoram, ele não pode fazer nada, ninguém vai poder livrar vocês das minhas mãos. Veja o terror, irmãos, veja a pressão que o rei Ezequias estava sofrendo e as ameaças e os insultos. Agora, meus irmãos, eu pergunto para você, quando você recebe uma notícia como essa, né, uma notícia de um inimigo querendo se levantar contra você, dizendo que vai destruir com você, que vai acabar com você, que vai acabar com o reino, que vai acabar com as famílias, que vai destruir tudo, qual seria a sua postura, meu irmão? Olha, eu fico maravilhado de saber que o rei Ezequias, ele conhecia Deus. E para começar aqui, nessa introdução, eu quero primeiro dizer para os irmãos que uma oração, ela só é respondida quando você conhece a Deus. Quando você conhece a Deus, você vai orar segundo a vontade de Deus. Você vai orar segundo o querer de Deus, e não segundo o seu querer. Veja só, primeira pergunta, quem é Deus para o rei Ezequias? Primeiro, Deus é rei. Aqui no versículo de número 14, meus irmãos, a palavra de Deus vai dizer, Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então subiu ao templo do Senhor e estendeu-a perante o Senhor. A primeira atitude que ele teve foi essa, mas por que ele teve essa atitude, meus irmãos? Porque no versículo 15, a palavra vai dizer que Ezequias orou ao Senhor, Senhor Deus de Israel, que reinas em teu trono. Ora, meus irmãos, quem reina e quem tem um trono é um rei. Então ele declara que Deus é rei. Para ele Deus é rei, mas não é um rei mortal, não é um rei que está reinando sobre essa terra. Ele vai dizer assim, tu és Deus em Israel que reina em teu trono entre os querubins. Eu não sei se você sabe, meus irmãos, mas querubins é uma categoria de anjo muito elevada no reino celestial. E Deus está reinando entre os querubins. E ele declara, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu criaste os céus e a terra. Primeiro ele declara que Deus é rei e que ele reina entre os querubins. Ou seja, ele está numa esfera espiritual. Deus está para além desses céus que nós enxergamos. O reino de Deus é um reino invisível, mas é um reino real. E ele declara que também só Deus reina sobre todos os reinos da terra. Observe isso, meu irmão. Não há ninguém que está acima de Deus. Deus é o Todo-Poderoso. Glória a Deus, aleluia por isso. Ele é onipotente. Ninguém consegue, meus irmãos, ganhar de Deus. Ninguém consegue vencer esse poderoso Deus. Deus nunca foi derrotado, Deus nunca perdeu uma, Deus é vencedor invicto, Deus é todo poderoso. E aqui nesse momento, irmãos, a palavra declara que além dele estar nessa esfera espiritual, reinando absolutamente, ele reina sobre todos os reinos da terra. O que significa? Nenhum reino nessa terra poderá vencer o reino de Deus. Porque ele é um rei imortal, ele é um rei eterno, ele é um rei invencível e ele reina sobre todos os reinos da terra. Ou seja, o rei Ezequias declara isso. Então, antes de nós orarmos, irmãos, lembre-se, você está orando ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, aquele que está entronizado entre os querubins e os serafins, e ele é o rei de toda a terra. Agora, quem é Deus? Em segundo lugar, essas duas eu quero declarar aqui essas duas características que o rei disse aqui a respeito de Deus, quem Deus é. Primeiro, que ele é o rei de toda a terra, que ele reina sobre todos os reinos. E segundo, Deus é um ser vivo. Nós estamos servindo a um Deus vivo. Versículo 16 vai dizer assim, dá ouvido, Senhor, e ouve as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. Olha só que coisa interessante. Quando ele declara que Deus é um ser vivo, ele está dizendo que Deus vê,
que Deus ouve e que Deus não vai ficar passivo diante das ameaças do inimigo que se levanta contra nós, porque o nosso Deus não está morto. Aleluia, glória a Deus. Ele tudo vê, ele tudo ouve, e ele é o Deus vivo e poderoso que vai agir, meus irmãos. Deus não vai ficar de braços cruzados, não. A palavra de Deus diz que Deus está trabalhando em favor daqueles que nele esperam. Então, ele declara, depois disso, meus irmãos, nós vamos ver esse rei agora entrar diante do trono do Senhor e orar diante do Senhor. E aqui nós aprendemos algumas lições, meus irmãos, que quando chegarem as más notícias, diante das más notícias, busque ao Senhor. Amém? Não busque pelas estratégias humanas, não busque pelo poder humano, não busque pelas coisas dessa terra, porque a palavra vai dizer que do Senhor vem o nosso socorro, é do Senhor que vem a nossa vitória, do Senhor é a guerra e do Senhor também é a vitória. E em nome de Jesus, irmãos, que você possa, diante das más notícias, buscar ao Senhor e colocar a sua esperança nele e colocar a sua confiança no Senhor. Dependa de Deus quando isso acontecer. E em segundo lugar, a segunda lição que nós aprendemos aqui é que Deus é maior do que todo o mal. Deus é maior do que todos os poderosos dessa terra. Glória a Deus, aleluia. Deus é maior. Deus vai nos dar essa vitória, irmãos, contra essa pandemia, contra essa situação, essa crise que chegou e que parece que não vai passar. Eu creio, em nome de Jesus, irmãos, que se nós orarmos segundo como esse homem aqui orou, né, como esse rei orou, declarando que o Senhor é o Rei eterno, que Ele governa sobre todas as coisas, que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele é o Deus vivo e poderoso, nós cremos, irmãos, que não há inimigo que vai ficar de pé diante desse nosso Deus poderoso. E ele declara, né, irmãos, aqui, em terceiro lugar, que Deus, o nosso Rei, né, nos ensina que nós não devemos orar apenas por nós, apenas por mim, mas nós devemos orar por todos. Nós devemos colocar a nossa oração saindo mais do singular e colocando ela no plural. No versículo de número 17, 18, né? Ele vai dizer: é verdade que os reis assírios fizeram de todas essas nações e seus territórios um deserto. Atiraram os deuses deles no fogo e destruíram, pois não eram deuses. Eram apenas madeira, pedras moldadas por mãos humanas. Agora, Senhor nosso Deus, agora, Senhor nosso Deus, amém? Não é meu Deus, é nosso Deus. Não é meu Senhor, é o nosso Senhor. Então, clame a Deus para que Deus livre-nos desta peste, livre-nos desta situação de morte, livre-nos dessa situação de crise que nós estamos enfrentando. E sabe de uma coisa, meus irmãos? Quando nós oramos para que Deus faça isso, para que Ele nos salve das mãos dos nossos inimigos, para que Ele haja, porque todos os reinos da terra precisam saber que Deus é Senhor, que o nosso Senhor é Deus sobre toda a terra. Então veja que a lógica não é para a gente se glorificar, não é para eu me glorificar e a gente falar assim: olha só, tá vendo aí, olha, nós somos os bambambãs, a nossa oração é forte. Não, o nosso Deus é forte, o nosso Deus é poderoso. E quando nós oramos assim, meus irmãos, dessa forma, buscando sempre a direção de Deus e a resposta de Deus e o milagre de Deus, a resposta vem. E a palavra vai dizer, irmãos, que o profeta Isaías enviou uma mensagem dizendo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, ouvi a sua oração. Eu ouvi acerca desse rei Senaqueribe que está afrontando, não a você, mas está afrontando a mim, o Deus vivo. Agora ele vai saber com quem ele se meteu. E agora, meus irmãos, Deus manda a resposta. E Deus está mandando a resposta para nós. Vamos colocar a nossa fé e a nossa esperança em Deus, porque Deus está trabalhando e Ele vai se levantar. E quando Deus se levantar, irmãos, a terra vai tremer. Os inimigos vão tremer diante dele. E Deus, o Santo de Israel, vai se erguer contra aqueles que inclusive são arrogantes,
dizendo que não vai encontrar cura, dizendo que nós não vamos sair dessa situação. Deus vai nos tirar, Deus vai nos proteger, Deus vai envergonhar Satanás e seus demônios, Deus vai nos dar uma grande vitória tal que nós vamos celebrar o nome do Senhor, irmãos. Eu quero que você se una comigo e eu quero que você creia nesta palavra que está sendo ministrada nessa noite. Que todo desânimo, que toda desesperança que você estiver aí agora, onde você estiver, que você possa crer que Deus é maior que tudo isso. E nós vamos ver a mão poderosa de Deus. Não há inimigo que possa resistir, porque o nosso Deus é um Deus que livra, o nosso Deus é um Deus que protege. Ele diz que vai, aqui nesse texto, ele se revela dizendo que vai proteger, que vai cuidar e que vai livrar. Quantos livramentos você teve, meu irmão, já desde quando essa pandemia e toda essa situação toda começou? Não só dessa pandemia, mas livramento de morte, de roubo, de doenças, de tanta coisa que, por nós estarmos neste mundo caído, nós corremos o risco. E Deus tem nos livrado, Deus tem nos protegido. O nosso Deus não mudou, Ele continua o mesmo. Ele continua o mesmo Deus poderoso, o mesmo Deus que salva, que livra, que cura e liberta e que faz justiça aos seus escolhidos. Que você possa permanecer firme, que você não se abale diante das más notícias, mas lembre-se, você tem um Deus vivo e poderoso, que ouve e vê e que age na tua vida. Feche seus olhos e vamos agradecer a Deus e vamos continuar orando. Querido Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, eis-nos aqui mais uma vez, Senhor, e nós cremos nessa palavra que tem nos falado que nós podemos recorrer ao Senhor, que é o nosso Deus Todo-Poderoso, que reina sobre todos os reinos da terra, que está entre os querubins, sendo adorado, sendo glorificado, e que todos recorrem a Ti, porque Tu estás acima de todos. E nós oramos para que o Senhor envergonhe o inimigo e dizendo que o nosso país não vai sair dessa crise, que acabou para a gente, que a igreja vai permanecer fechada, que ninguém vai poder fazer nada por nós. Nós clamamos nesta hora, Pai, para que o Senhor ponha as Tuas mãos e que nós possamos celebrar o Teu nome com glória e dizer, só o Senhor és Deus e não há outro, só o Senhor és Deus. E nós oramos, ó Pai, e colocamos em Tuas mãos, em nome de Jesus, o Teu Filho amado. Amém e amém. Continue em oração, meu irmão, pela igreja. Estamos numa fase maravilhosa. Já essa semana, passando agora para passar alguns recadinhos para os irmãos. De ontem para hoje, o gesseiro que nós contratamos para finalizar alguns serviços, algumas coisinhas que faltavam na igreja, finalizou. Agora nós vamos entrar na etapa da pintura. Quero agradecer imensamente aos irmãos que têm sido fiéis nos seus dízimos, nas suas ofertas. Eu não quero aqui citar nomes, porque eu posso ser injusto, mas eu quero encorajar você, irmão, a continuar sendo fiel no seu dízimo, na sua oferta. Será que você tem razões para ser um dizimista fiel? Será que você viu Deus já operar milagres na sua vida? Tem visto Deus operar? Tem visto Deus suprir as suas necessidades nesse tempo de crise? Eu creio que você tem muito testemunho para contar o quanto Deus tem feito. Então eu quero incentivar você, eu quero encorajar, seja fiel, seja ofertante, seja dizimista, porque eu creio que Deus vai fazer muito mais além daquilo que você tem vivido já nesse tempo. E é uma forma também de gratidão, né, irmãos? E eu quero agradecer porque os irmãos estão doando o material, nós estamos conseguindo fazer ali a reforma que a gente prometeu para o proprietário, não é? Quero agradecer a todos os irmãos, né, que ajudaram ali, indo lá fazer a mão de obra, o irmão Leandro, o irmão Alex, né, entre outros, o irmão Gilmar que doou, enfim, sabe, irmãos, eu estou aqui, todos que oraram, todos que de alguma forma pediram, que não tinham condições, mas oraram para Deus abençoar, e realmente, irmãos, até a tua oração, você que está desempregado, eu creio que Deus ainda há de abrir uma grande porta para você, e que você ainda há de ver grandes milagres, em nome de Jesus. E eu oro para que o Senhor nos abençoe neste mês, a gente possa concluir ali essa reforma, irmãos, que está faltando bem pouco. Falta pintar, né? Falta pintar ali a cozinha agora, a recepção, o chão da igreja e a gente forrar. E graças a Deus, irmãos, eu tenho certeza que nós vamos ver aquele tempo pronto para a gente reinaugurar, dando muito glória a Deus ali. Que Deus abençoe você, meus irmãos, e uma boa noite a todos em nome de Jesus. Amém e amém.